Olá, pessoal. Eu sou o professor Johnny Barbosa e hoje nós falaremos sobre o Barroco em Portugal. No século XVI, a Igreja Romana ainda controlava a educação na Europa, mas dois fatos preocupavam muito a Igreja: os valores antropocêntricos renascentistas do século anterior e a reforma protestante que pleiteava a diminuição dos poderes do Papa, a livre leitura da Bíblia por todos e a volta à simplicidade dos apóstolos. Então, com o objetivo de combater a reforma protestante de Martim Lutero, a Igreja Romana iniciou o movimento chamado de Contra-Reforma Católica. É nesse contexto de embate religioso que se inicia o estilo de época chamado de Barroco ou Seiscentismo. Ele teve início por volta de 1580, um ano que foi triste para a literatura, porque 1580 foi o ano da morte de Camões. No entanto, essa não foi a única tragédia, porque 2 anos antes, em 1578, o rei Dom Sebastião tinha desaparecido e Portugal foi dominado pelos espanhóis em 1580 também. Mas, depois de 60 anos, em 1640, Portugal se libertou por meio da restauração e os Braganças começaram a reinar. É nesse momento tão conturbado que surgiu aí como um período de transição o Barroco. O embate religioso provocou uma crise entre o teocentrismo, que colocava Deus no centro do universo, e o antropocentrismo, que colocava o homem no centro do universo. Isso gerou um dualismo constante nesse período. Dualismo que se apresentava na fé versus a razão, no céu versus a terra, na alma versus corpo, na virtude versus o prazer, no cristianismo versus paganismo e no ascetismo versus o hedonismo. O ascetismo como a abstenção dos prazeres carnais e já o hedonismo, o contrário, como a busca pelos prazeres carnais. Todo esse dualismo marca o Barroco pelas contradições e dúvidas existenciais. Nesse período, a angústia existencial ela toma conta das pessoas e resulta em um grande pessimismo, pois, de um lado, as pessoas presenciavam a punição divina e, do outro, o pecado, que era inevitável. Diante disso, os autores exploravam a temática religiosa, assim como a profana, e focavam no detalhamento das suas produções. Outra característica nessas obras é o uso das figuras de linguagem, como, por exemplo, as metáforas, as antíteses, os paradoxos, as hipérboles e os hipérbatos. Outra coisa, duas correntes de autores espanhóis se destacaram como expressões das contradições barrocas: o cultismo e o conceptismo. O conceptismo ou gongorismo foi chamado assim porque vem do poeta Góngora e se refere ao jogo de palavras, ao jogo de imagens, à linha rebuscada que valoriza a forma culta. Já o conceptismo ou quevedismo é baseado no autor espanhol Quevedo, se referindo ao jogo de ideias e conceitos. O conceptismo valoriza o racionalismo
o pensamento lógico que quer convencer o leitor de alguma coisa. Em outras palavras, podemos dizer que o cultismo descreve a imagem exterior e o conceptismo destaca aspectos interiores, como as definições ou as concepções. Os principais autores do barroco português foram o Padre Antônio Vieira, o mais conhecido e conhecido como o Imperador das Palavras. Ele escreveu vários sermões, sendo os mais importantes o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, o Sermão da Sexagésima e o Sermão do Bom Ladrão. Em seguida, nós temos o Padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo, Francisco Rodrigues Lobo, Soror Mariana Alcoforado, que foi uma freira, e Antônio José da Silva. E para encerrarmos nossa aula sobre o barroco português, vejamos um trecho do sermão da Sexagésima do Padre Antônio Vieira. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? É o conceito que de sua vida tem os ouvintes. Antigamente convertia-se o mundo. Hoje, porque não se converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atiram, mas não ferem. E é isso. Encerramos aqui a nossa aula sobre o barroco português. Vejo você na próxima aula sobre o barroco brasileiro. Até mais.